artigo 127 do Código Tributário Nacional, está escrito lá que, na falta de eleição do domicílio fiscal, esse domicílio vai ser, né, onde tiverem os bens, onde desenvolver atividade profissional e uma série de regrinhas, né? O que a gente não presta atenção é na primeira partezinha ali, na falta de eleição do domicílio fiscal. Então, você pode eleger um domicílio fiscal. É legítima essa eleição desse domicílio fiscal, né? E você pode, então, escolher um domicílio fiscal que seja mais vantajoso para você, né? Não há um ilícito nisso daí. Isso não é sonegação, não é evasão fiscal. E eu posso dar um exemplo disso. As empresas que mais fazem isso, e é dentro da licitude, existe aquela, eu vou dar até um exemplo do que é lícito e do que é ilícito, tá? Lícito, uma empresa de locação de automóveis. A empresa se estabelece lá em Minas Gerais, por exemplo, a Localiza está lá em Minas Gerais. E o PVA é mais baixo lá. E a matriz dela lá, ela registra os automóveis, adquire, coloca no estoque, né? Ou, melhor dizendo, no ativo imobilizado, porque ela não vai vender os carros, ela vai utilizá-lo, né? Coloca lá no seu ativo imobilizado para alugar esses carros. E registra tudo lá na matriz dela, de BH, né? Tem algum ilícito nisso? Não tem ilícito nenhum. Ela possui um estabelecimento lá e ela vai registrar esses carros lá, que vão rodar pelo país todo, sim. Mas ela tem o domicílio fiscal dela lá em BH. Compra esses carros e registra lá. Ela pode fazer isso? Pode, né? Agora, o que é o ilícito? Às vezes aí você tem, normalmente são pequenas empresas, né? Às vezes nem tão pequenas assim, mas mal orientadas, e ficam sabendo disso. Fala assim, então, para eu pagar menos IPVA, é só eu registrar lá em Minas Gerais. Só que em vez de ter um estabelecimento, eleger esse domicílio fiscal lá, o que ele faz? Pega o endereço e aluga o endereço lá. Então, você chega lá num determinado escritório de contabilidade e tem 20 locadoras lá naquele escritório de contabilidade, sem ter nada lá. Opa, aí é uma ilicitude, certo? Mas isso é diferente, e aí eu já quero esclarecer isso, dos domicílios virtuais, porque hoje você pode ter domicílio virtual, né? Por exemplo, nós temos os coworkings. Então, vamos dizer que tem o Vitor, e aí o Vitor fala assim, eu vou criar minha sociedade uniprofissional, mas eu vou fazer isso no coworking. Porque lá no coworking, aí, eu vou ter um endereço lá, então ele paga lá, sei lá, R$200 por mês, porque aí vai ter uma telefonista que vai anotar os recados dele, vai emitir a correspondência, vai para lá, né? E ele passa lá, ela passa a correspondência para ele, etc. Tem problema isso? Não tem problema. Por quê? Porque é um tipo de atividade, a do advogado, que não precisa desse estabelecimento físico para atuar, né? Que é diferente de uma locadora de automóveis, por exemplo, que tem que ter um lugar para ter os carros estacionados e tudo mais, né? Então, sim, essa escolha do domicílio fiscal, ela é opcional. Vou dar até um outro exemplo aqui de planejamento tributário. Claro, tem que ver se vale a pena. Não é só porque a carga tributária é reduzida que vai valer a pena, certo? Mas, por exemplo, a gente está aqui em São Paulo, né? E nós fazemos divisa, estado de São Paulo, com Minas Gerais. Tem uma cidade na divisa de São Paulo, Minas Gerais, chamado Extrema. Do dia mesmo eu fui para lá. Não por causa do planejamento tributário, fui para lá com os meus filhos, foi aniversário do meu caçula, a gente foi lá andar a cavalo, lá num Aras, né, para fazer a diversão lá da criançada. Né? Fica o quê? Menos de 2 horas daqui, da capital. Né? Então, tem muitas empresas que estão abrindo, principalmente de e-commerce, estabelecimento lá em Extrema. Por quê? Porque exatamente por ficar na divisa com São Paulo, é fácil a logística de enviar para São Paulo, né? De enviar para outros lugares do Brasil, né? E lá tem o quê? Um regime
facilitado, tem um benefício fiscal lá. Então, muitos e-commerces, muitos marketplaces, o que é marketplace? Mercado Livre é um marketplace, por exemplo. Né? Eu não preciso ter algo fisicamente. Eu crio um aplicativo, né? Até outro dia aqui que foi Kabum, por exemplo. Acho que Kabum foi comprado por uma outra grande aí, etc. Né? Eu mesmo comprei aqui, ó, o meu microfone de youtuber no Kabum, né? E aí é o quê? Cadê a loja física dele? Ele não tem essa loja física dele. É um estabelecimento virtual em que ele vai gerenciando, né? Eu compro ali e aí ele fala, fornecedor, você tem que entregar para Fabiana lá em 10 dias. Em 10 dias não, em 2 dias, senão corta o contrato com você. A Amazon faz isso, por exemplo, né? E aí, então pode estabelecer ali em Extrema. Pode colocar, por exemplo, um depósito ali em Extrema. Claro que não é fake. Eu não estou falando de criar um estabelecimento falso. Estou falando que... E aí, por isso a questão de logística. Vamos dizer que seja uma pequena indústria, né? Fabrica cestos de lixo. Né? Outro dia, lá no escritório, passou uma situação como essa. Uma indústria que fabrica cestos plásticos, etc. Né? Então, ela traz determinados elementos e vai fazendo a junção deles, que é uma espécie de fabricação. Né? Então, eu estava pensando em mudar para Extrema. Né? Dá para fazer isso? Dá. Vai pagar menos tributo? Vai pagar menos tributo. E aí o tributarista vai ver exatamente isso. Olha, aqui a sua carga tributária em São Paulo é de 18%. Lá em Extrema, você vai ter uma redução da carga tributária de X%. Então, vai dar uma redução, né? A cada, vamos dizer, a cada 100 mil reais, a sua redução é de tanto. Agora, quem vai optar se vai para lá ou não é a empresa. Por quê? Porque se ela vai para Extrema para fazer essa industrialização, ela vai ter que montar um estabelecimento lá. Né? Então, ela vai ter uma logística. A maioria dos compradores estão aqui em São Paulo. Né? Então, ela vai ter um frete para cá. Será que vale a pena ou não? Aí é com ela. Né? Porque aí ela que vai ter que examinar, olha, a cada 100 mil reais, eu vou ter uma redução de carga tributária de 10 mil reais. Beleza, essa é a nossa função de falar para ela. O percentual e, inclusive, essa carga tributária que vai ser reduzida. Agora, você vai ter uma despesa de logística. Você vai ter uma despesa, talvez, com funcionários. Será que ela tem funcionários habilitados, treinados para fazer essa atividade? Ou você vai ter que fazer um treinamento deles para isso? Você vai ter que colocar um gerente lá. Então, será que vale a pena? Isso é a opção que a empresa vai fazer dos prós e contras, tá? Mas, sim, é uma forma de planejamento tributário. Então, o planejamento tributário de opção, que é, vamos dizer, o mais fácil, né? Por quê? Por que ele é o mais fácil? Porque você tem a lei na sua mão.